Hoje, segunda, 22 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e nós seguimos na liderança. Mantivemos a mesma vantagem em cima do Palmeiras, que ganhou em casa do Cruzeiro, e também a mesma em cima do Flamengo, que venceu a equipe do Criciúma, jogo lá no Mané Garrincha. Você teve uma mudança na parte de baixo da tabela, aliás, duas mudanças. O Corinthians sai do Z4 e o Fluminense sai da lanterna. Vamos mostrar o que foi esta rodada. No próximo vídeo, em relação à rodada, vamos analisar o primeiro turno, né? Porque eu acho que é uma análise mais ampla do que aconteceu. Esse vídeo sairá na próxima sexta-feira. Mas vamos conversar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E essa nossa tabela é do SofaScore. Quem ainda não baixou o SofaScore tá dando muito mole. É um aplicativo completo, gente, de graça. É isso que eu tô falando com vocês. O aplicativo do SofaScore é de graça. Tem um QR Code aqui para vocês poderem apontar o celular e baixarem através do QR Code. Aqui, olha só como que é simples, ó. Vou mostrar aqui para vocês como que é rápido, ó. Apontei o celular aqui, clicou o SofaScore, já apareceu o SofaScore aqui, ó. Já aparece o SofaScore. Aí eu vou, clico no SofaScore, eu já tenho ele baixado. A tabela do brasileiro, já aparece aqui tudo aqui pra mim, ó. É porque eu já tenho o aplicativo baixado. Quem não tem o SofaScore baixado, vai entrar diretamente na lojinha da Apple Store ou a lojinha de Android e você vai poder baixar esse aplicativo. É de graça e cada download vocês ajudam bastante o meu canal. A gente tá na disputa para saber qual canal terá mais downloads. E a gente tá indo muito bem. Pelo menos uns 200 downloads nesse vídeo aqui, galera. É de graça, custa nada. Baixem lá agora. E terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada da competição. Nós tivemos poucos resultados, aliás, vamos dizer que resultados surpreendentes. Eu acredito que apenas um. Os outros resultados foram até certo ponto normais. O Flamengo venceu de virada e jogando muito mal a equipe do Criciúma. Jogo que aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, a virada ali no último lance. Falei sobre essa partida ontem no vídeo que nós fizemos, no Almoço com o TF. Assistam porque teve lance polêmico. A nossa vitória em cima do Internacional por 1-0 não foi um segundo tempo muito bom, mas foi um primeiro tempo muito bom, mas o que importa são os 3 pontos que nós conseguimos. O Palmeiras venceu em casa a equipe do Cruzeiro por 2-0, jogo que teve polêmica de arbitragem. Ontem nós tivemos Grêmio vencendo Vitória por 2-0, o Atlético Mineiro vencendo o Vasco por 2-0. Esse aqui, pra mim, foi o resultado mais, digamos que, inesperado da rodada. O Bahia perdeu de novo em casa, desta vez para o Corinthians por 1-0. O Fortaleza venceu em casa e teve ali uma subida muito interessante na tabela de classificação. Venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Juventude 0, São Paulo 0. Estreia do Jair Ventura lá no estádio Mané Garrincha. São Paulo, nosso próximo adversário. O Red Bull Bragantino venceu em casa o inconstante Atlético Paranaense. E o Fluminense, depois de um longo e tenebroso inverno, conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e saiu do Z4 da competição. O Cuiabá tem um péssimo aproveitamento em casa, né? O Cuiabá, que tem jogado muito bem fora de casa, porém, em seus domínios, tem ali um aproveitamento ridículo. O Cuiabá fez apenas 9 pontos jogando em casa, tem uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Um péssimo aproveitamento, é a segunda pior campanha jogando nos seus domínios. Só perde para a campanha do Atlético Goianiense, as duas equipes da região centro-oeste com as piores campanhas do Campeonato Brasileiro jogando como mandante. Vou colocar aqui para vocês agora a tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, esses times têm 17 jogos. O Juventude tem 16 jogos. O Internacional tem 14 jogos. Isso mesmo, gente. O Internacional só tem 14 jogos na competição. O Criciúma tem 16, o Cuiabá tem 17, o Grêmio tem 16 e o Fluminense tem 17. Então essas são as equipes que ainda têm partidas a menos no Campeonato Brasileiro. É sempre bom a gente frisar estes detalhes, né? Porque são times que ainda não disputarão os seus jogos nesta próxima rodada. E só colocando um ponto importante desses jogos a menos, o Criciúma vai jogar em casa na próxima quarta-feira, dia 24, às 19 horas, contra o Fortaleza. Esse jogo do Criciúma não será válido
pela 19ª rodada. O jogo que seria pela 19ª rodada era contra o Bragantino Red Bull, mas esse jogo está adiado. Que loucura o Campeonato Brasileiro, né? Então pela 19ª nós não teremos o Internacional, que não jogará de novo. Essa partida seria contra o Fortaleza. Então a CBF remanejou essa partida, né? Até mesmo para tentar melhorar alguma situação desses jogos a menos. O Internacional, que está comprometido com a Copa Sul-Americana. E também nós não teremos Vasco da Gama e Cuiabá, jogo que seria em São Januário, também devido à Copa Sul-Americana. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também, jogo adiado devido às participações dessas equipes na Copa Sul-Americana. É uma loucura nesse Campeonato Brasileiro, os amigos. É uma loucura. Esses jogos, eles não acontecerão, então teremos 4 partidas a menos nessa rodada. E na próxima rodada, no caso, e o jogo que será puxado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiado, Criciúma e Fortaleza, que vai acontecer nesse meio de semana. Cara, a CBF é uma vergonha, mas vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro, que tem a nossa liderança ali com 39 pontos, são 5 vitórias consecutivas. O Botafogo é o time que mais venceu no Campeonato Brasileiro, com 12 vitórias, tem apenas 3 empates e apenas 3 derrotas. Na segunda posição, Palmeiras, que tem 36 pontos. Então, se o Palmeiras não vencer o Fluminense no jogo do meio de semana, o Botafogo será o time com a melhor campanha no primeiro turno do Campeonato Nacional e não poderá ser ultrapassado pela equipe palestrina. Os dois times, daqui a pouco vocês poderão ver, farão seus 2 jogos fora de casa. O Flamengo, que tem um jogo a menos, tem 34 pontos. A equipe da Gávea pode bater 40 pontos nesse turno, né? Caso vença a partida a menos, chegaria a 37 e vencendo o jogo na próxima quarta-feira a 40 pontos. Na quarta posição, o Fortaleza, que pode bater até 38 pontos no turno, tem 32 nesse momento com 17 jogos. O São Paulo com 31 pontos. O Bahia, que vem de 2 derrotas consecutivas, com 30 pontos. Na sétima posição, o Cruzeiro com 29 pontos. Na oitava, o Atlético Paranaense com 25. Aí você já tem aqui uma distância, né? Um pouco maior, né? Do Cruzeiro para o Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino na 9ª posição com 25 pontos. O Atlético Mineiro na 10ª posição com 25. O Atlético, nos últimos 3 jogos, né, tem 2 vitórias e um empate. Então dá meio que uma reagida a equipe mineira depois da derrota pra gente. O Vasco da Gama, que voltou a perder depois de 4 vitórias consecutivas, está na 11ª posição com 23 pontos. O Juventude na 12ª posição com 21 pontos. Na 13ª, o Internacional com 19. Mas como eu falei anteriormente, com 4 jogos a menos, né? O Internacional, que não vence algumas partidas, mas tem 4 partidas a menos. Na 14ª, o Corinthians, que saiu do Z4 do Brasileirão com 18 pontos. Na 15ª posição, o Criciúma com 17. Na 16ª, a primeira equipe fora do Z4, o Cuiabá com 17 pontos. E o Z4 com Vitória com 15 pontos na 17ª posição. Na 18ª, o Grêmio com 14 pontos. O Fluminense, que sai da lanterna do Campeonato Brasileiro depois de vencer a sua segunda partida na competição, chega a 11 pontos. E na última posição na lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Goianiense com 11 pontos. A rodada começará no dia 24, quarta-feira, às 19 horas, com Cruzeiro e Juventude, jogo no Mineirão. 19h30, São Paulo e Botafogo, partida lá no Morumbis. O São Paulo, dentro de casa, é um adversário bem complicado. Com certeza o estádio paulista estará bem cheio. É um jogo difícil. Vitória e Flamengo, mesmo fora de casa, eu acredito que o Flamengo seja favorito para enfrentar o time do Vitória, que é muito fraco, tecnicamente muito ruim. A partida ontem, Grêmio e Vitória, foi uma das que mais me irritaram em relação à qualidade técnica no Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Bahia. O Atlético Goianiense, que é o pior mandante, enfrentando o Bahia. Então, acho que o Bahia é favorito nessa partida. Fluminense e Palmeiras, mesmo fora de casa, pela fase do Fluminense, eu vejo o Palmeiras como favorito. E Corinthians e Grêmio. O Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas, então eu coloco o Corinthians como favorito. Se eu tiver que ir lá na Parimat agora, QR Code da Parimat tá aqui para vocês poderem fazer o cadastro com as melhores odds do mercado, também tá aqui embaixo. No primeiro comentário, eu vou colocar no primeiro comentário 2 links, tá? O link da SofaScore e também da Parimat, para vocês poderem entrar, para baixar o aplicativo da SofaScore de graça e poderem fazer o cadastro na Parimat ganhando até R$ 1.500 em bônus. Se eu pudesse fazer meu palpitão nesta rodada, eu faria aqui em vitória do Cruzeiro, nunca vou apostar contra a gente, vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, empate entre Atlético Goianiense e Bahia, empate entre Fluminense e Palmeiras e vitória do Corinthians em cima do Grêmio. Eu acredito que essa rodada termine assim.
dependendo das circunstâncias, se você tiver um tropeço de Flamengo e de Palmeiras e Botafogo, somar ponto contra o São Paulo, eu também não acho nada ruim terminar o primeiro turno com 40 pontos. 39 pontos é uma grande pontuação, mas dá pra gente vencer o São Paulo lá dentro do Morumbi. Tamo juntos. Rodada foi boa porque nós vencemos. Poderia ter sido melhor se não tivéssemos ali a intervenção de um torcedor jogando a bola dentro de campo e a burrice do Barreto. E também, claro, o VAR não tivesse atrapalhado o árbitro de campo na partida contra o Cruzeiro, né? O Botafogo poderia ter terminado essa rodada com uma vantagem um pouco maior, mas é aquilo que a gente fala, temos que seguir no bolo de cima da tabela, na luta pelo tricampeonato brasileiro. O importante é você ficar vivo até as 10 últimas rodadas, ali você vai para o arranque final, temos elenco para isso. Tamo juntos, beijos, pra cima deles, fogão, sempre fogão, volto ali por volta de meio-dia, 1h, trazendo informações sobre o nosso glorioso, sobre a nossa estrela solitária de General Severiano. Valeu, fui, pra cima deles sempre. Links aqui embaixo no primeiro comentário. Valeu, fui!